E aí eu resolvi tirar a febre, como se diz. Eu fiz um currículo, eu mesmo fiz, baseado em currículos de americano lá, não tinha exemplos daqui, né? E mandei para cá, pelo Trade, né? Tive algumas empresas lá e mandei para cá, para aquelas empresas, né? E na época, não é que nem hoje que a gente tem o WhatsApp, a gente tem a FaceTime, que você liga e não tem gasto nenhum, você tinha que realmente ligar na linha telefônica ali, né? E eu botei meu telefone do Brasil lá, e eu pensei, eu não falava inglês, né? Eu, assim, tipo, eu entendia alguma coisinha, não tinha nada de inglês. Eu disse, rapaz, nunca que esses caras vão me ligar, né? E botei meu telefone e um dia eu estava pensando com a minha esposa e mais o financeiro que trabalhava com nós na empresa lá, né? Ainda tinha, estava tentando ver se ia continuar a empresa ou não. Tocou o telefone, minha esposa atendeu e ela não entendeu nada, né? E ela passou a entender meu nome. Ela disse, é pra ti. E eu peguei o telefone e a pessoa do outro lado começou a falar e eu não entendia nada, mas assim, nenhuma palavra que a pessoa estava falando do outro lado, sabe? E foi aquela situação que eu me senti super envergonhado por não ter aquele conhecimento, né? E a partir dali eu comecei a estudar o inglês, né? Eu vi que eu precisava do inglês, e não só estudar o inglês, mas juntar dinheiro e fazer planos de como poderia vir para cá, né? Que hora, New Zealand, que hora, Brasil, que hora, mundo? Ok, hoje apertem os cintos porque tem muita coisa. O meu convidado tem tanta experiência e tem tanta informação para trazer que não é possível que de repente você não se interesse por algum desses assuntos que ele vai trazer. Então, se você de repente quer trabalhar na área como eletricista, se você quer ser piloto de avião, se você quer ser caminhoneiro aqui na Nova Zelândia, se você quer ser professor, enfim, paternidade, muita coisa. Morar em diversas regiões, que região que foi bom para essas profissões, para ele, fica aí ligado que ele com certeza vai trazer alguma informação útil e importante para você. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no meu canal se você não se inscreveu, tá bom? Ok. Então vamos lá, juntem-se a mim e recebam com muito carinho o nosso convidado de hoje, querido Jader Rosa, bem-vindo ao Quero Brasil. Tudo bom, mãe? Opa! Jader, me relembre em que região que você está hoje, da Nova Hoje Zelândia? eu tô na Bay of Plenty, em Cowell, né? Cowell é uma vilinha no meio de um triângulo de cidades bem bacana. A gente está pertinho de Tauranga, pertinho de Whakatane, pertinho de Rotorua, pertinho de Taupo. Então, apesar de ser chama de Kawerau Village, né? Uma vila, é uma vila onde se tem grandes empresas, né? Empresas fortes que acabam pagando bem para quem vem para cá, porque ninguém quer vir para cá, digamos assim, né? O pessoal pensa, não tem nada lá, né? E realmente, quando a gente vê de longe, não tem nada. Mas quando você começa a participar, né, dessa a vila, digamos assim, você começa a fazer amizade com locais, né? E principalmente quando você tem um trabalho bom que se gosta, a gente nem sente, né? E como eu te disse, a gente está pertinho, daqui meia hora de Facatane. Dependendo de você vai em Rotorua, 35 minutos, 40 minutos, né? Então a gente escolhe aonde que vai. Tanto é que quando a gente paga as taxas aqui da casa da gente, né? A gente paga uma taxa separada que é pro estado de Bay of Plenty, né? Porque a gente tem essa vantagem de poder usar todos os recursos das outras cidades na volta de graça, entre aspas, né? Então a gente, que nem o pessoal fala que só se paga água em Auckland, eu acho que tem mais algum outro lugar aqui. Todo mundo paga água, na verdade. Quem fala que não paga água é porque não tem uma casa, não paga taxa, né? Porque quando paga taxa, você paga uma vez só, uma tacada a água daquele período que você pagou, né? De taxas, né? E vem tudo discriminado, é um negócio bem bacana até quando vem, porque eles mostram certinho onde é que eles estão usando o dinheiro e papapá, pipipi, né? E pro Estado, essa taxa estadual que a gente paga, aqui não é muito, aqui eu pago 300 e poucos dólares acho que é por ano, não tenho certeza agora. E também vem discriminado onde é que eles usam, né? Onde é que eles usam para embelezar, isso, aquilo. Você olha assim e diz, nossa, que bobagem. Mas quando você começa a acostumar com aquilo ali, você fica interessado em saber onde é que o teu dinheiro vai, né? Porque querendo ou não, é dinheiro da gente, né? E a gente tem outras vantagens, você usa todas as bibliotecas da volta, por exemplo, né? Eu gosto de biblioteca, eu gosto de ler, principalmente audiobook quando eu estou viajando e coisa assim, né?
Então eu tenho a vantagem de poder usar o serviço de várias bibliotecas com um cartão só, né? Que Olha que muita legal. gente não tem, sabe? Essas vantagens as pessoas não entendem às vezes, né? E as empresas, aqui tem três empresas gigantes, né? São, a gente chama de sawmill, né? Que são empresas que fabricam geralmente frames, né? Que é o esqueleto da casa, que é onde eu trabalho, né? É uma delas. Tem duas dessas aí que são muito grandes, né? E tem a outra que é uma fábrica de papelão, faz aqueles rolão de papelão, né? Que eles chamam de Tasman Mill, né? Essa aí é a maior da Nova Zelândia. Então, essa aí emprega um monte de gente, assim, gente. O pessoal vem das cidades da volta para cá, né? Tem gente que, principalmente na minha área técnica, né? A maior parte do pessoal mora ou em Tauranga ou em Whakatane, né? E alguns em Rotorua também. E eles viajam todos os dias para cá. Para eles não é uma viagem. Eles já acostumaram com isso, né? É, assim, e o pessoal tá ali trabalhando há 20 anos, 30 anos, né? E não tem vontade de sair, sabe? Né? E isso fica meio que um segredo aqui, né? Ninguém fala disso. Você pensa, vou para Auckland, porque Auckland é onde é o ponto, né? Mas a minha profissão em Auckland, aqui onde eu tô, eu ganho 40% mais do que se eu tivesse em Auckland. E eu tô a 5 minutos do meu trabalho, né? Então, Farrapada. Então, pera, porque você já vai falar, já vai detalhar um pouquinho mais. Mas, do porquê que eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente da sua saga até você chegar na Nova Zelândia, porque como você deu uma prévia pra mim, não foi uma coisa de comprar a passagem e cheguei aqui de visto de turista, né? Teve todo um planejamento. não Então, foi. o que que você, pelotense, fez, estudou lá no Brasil? Qual foi sua formação? No Conta um pouquinho pra Brasil, eu gente. comecei cedo, né? Eu fui pro Senai por minha conta mesmo. Minha mãe nunca me empurrou para nada, ela sempre me deu o apoio que precisava, mas assim, não, eu procurei por mim mesmo, né? Então eu fui pro Senai, fiz aquela aprendizagem de 2 anos que você é pago para estudar, né? Que é uma coisa que existe até hoje, é muito bom aquilo lá, né? E ela realmente ensina, né? Pelo menos na época que eu fiz, né? Ensinava, eu não sei hoje em dia, né? E aí me formei no curso de eletricista, né? Trabalhei por 20 anos no Brasil como na área industrial, como eletricista industrial, assim, maior parte do tempo, tipo, mais de 90% do tempo. Nunca gostei de fazer outro tipo de elétrica, sempre foi industrial, máquinas e coisas assim, né? Eu mudei várias, a gente mudou, né, como família. Eu sou casado há 30 anos, né? Tenho 4 filhos e todos estão aqui hoje, né? E a gente mudou várias vezes no Brasil, sempre correndo atrás do dinheiro, né? Porque o dinheiro no Brasil, você sabe que ele é bem limitado. A gente muitas vezes tem que estar mendigando emprego no Brasil, aconteceu muito comigo isso. Super qualificado, com experiência, e era muito difícil de conseguir emprego no Brasil, né? Então a gente mudou para São Paulo, trabalhou numa empresa em São Paulo, resolveu abrir uma empresa própria e mudou para o estado de Minas, né, para o sul de Minas. A gente abriu uma empresa própria e lá que começou a história da Nova Zelândia. Na época, o Brasil, ele sempre vive em ondas, né? Está sempre nos altos e baixos, né? Às vezes está maravilhoso, todo mundo está bem, está empregado, está ganhando dinheiro, e daqui a 6 meses está todo mundo reclamando, nossa, que acabou, que não sei o que, tá, tá, tá. A gente vivia isso direto lá, no dia a dia, né? Eu como empresa, nossa empresa, onde eu, minha esposa e mais 20 pessoas trabalhavam nessa empresa, sob meu comando, a gente teve uma queda de mercado enorme, assim, onde realmente não, a gente perdeu os clientes do dia para a noite, né? A gente atendia o Brasil todo e a área que a gente atendia simplesmente acabou e a gente conseguiu pagar os empregados tudo, né? E foi procurar emprego, não tinha mais o que fazer, né? E aí aquela coisa, vamos ver o que faz e vamos mudar de país, né? Resumindo, que a história é bem longa, mas vamos mudar de país. E aí eu comecei a pesquisar, como todo mundo pesquisa, né? E a Nova Zelândia, eu queria um país de língua inglesa, né? Porque eu queria ter o inglês, como o inglês é a língua mundial, não tem jeito, né? E eu queria inglês, né? Então a gente pesquisou todos os países maiores, Estados Unidos, a gente já tinha amigos lá, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia. E na época não tinha, que nem hoje, 8 anos atrás, esse monte de canal de gente falando, Facebook, sobre a Nova Zelândia, sobre os outros países, tá, tá, tá. A gente começou eu pesquisar as vantagens e desvantagens, né? E a Nova Zelândia, obviamente, não precisava de visto na época. Você pegava o visto no aeroporto, né? Que não precisava, né? Você vinha com os requisitos lá básicos, né? E pegava o visto e vamos lá, né?
Estados Unidos nunca quis brasileiro. Os Estados Unidos, a realidade é essa. Os Estados Unidos quer que o brasileiro lá pagando, estudando, gastando dinheiro, né? Eu tenho, não é um nem dois amigos aqui na Nova Zelândia, colegas que viveram 10, 15 anos nos Estados Unidos e hoje estão aqui, saíram de lá com uma mão na frente e outra atrás, né? E hoje estão aqui bem, já residente, algum cidadão aí, né? Mas na época eu não conhecia, obviamente, não conhecia ninguém aqui, em lugar nenhum, né? E eu disse, nossa, como é que eu vou? E era caríssimo, como é até hoje, né? Muito dinheiro, né? Para poder vir mudar de país, principalmente com família, né? Já com os E eu disse, quatro como é que filhos. quatro filhos, né? Eu tinha uma menina na época de a menor, né, 13 anos, quer dizer, as três meninas, eu tenho três meninas e um menino, as três eram menor e meu menino era o único maior de idade, né? Mas assim nós vamos chegar lá depois, porque eu não veio todo mundo de uma vez, não tinha como trazer todo mundo, né? E aí eu resolvi tirar a febre, como se diz, eu fiz um currículo, eu mesmo fiz, baseado em currículos de americano lá, não tinha exemplos daqui, né? E mandei para cá, pelo Trade, né? Tive algumas empresas lá e mandei para cá, para aquelas empresas, né? E na época, não é que nem hoje que a gente tem o WhatsApp, a gente tem a FaceTime, que você liga e não tem gasto nenhum, você tinha que realmente ligar na linha telefônica ali, né? E eu botei meu telefone do Brasil lá e eu pensei, eu não falava inglês, né? Eu, assim, tipo, eu entendia alguma coisinha, não tinha nada de inglês. Eu disse, rapaz, nunca que esses caras vão me ligar, né? E botei meu telefone e um dia eu estava pensando com a minha esposa e mais o financeiro que trabalhava com nós na empresa lá, né? Ainda tinha, estava tentando ver se ia continuar a empresa ou não. Tocou o telefone, minha esposa atendeu e ela não entendeu nada, né? E ela passou a entender meu nome. Ela disse, é pra ti. E eu peguei o telefone e a pessoa do outro lado começou a falar e eu não entendia nada, mas assim, nenhuma palavra que a pessoa estava falando do outro lado, sabe? E foi aquela situação que eu me senti super envergonhado por não ter aquele conhecimento, né? E a partir dali eu comecei a estudar o inglês, né? Eu vi que eu precisava do inglês, e não só estudar o inglês, mas juntar dinheiro e fazer planos de como poderia vir para cá, né? Claro que essa pessoa que me ligou, ela me mandou um e-mail e falou, como é que foi na época, ela falou, mas foram 7 anos antes de vir para cá, faz 15 anos já praticamente, né? Ela falou alguma coisa tipo assim, a vaga tá garantida se você vier para cá, mas você tem que ter um mínimo de entendimento. Ela mandou por e-mail, né? Alguma coisa assim. E eu agradeci e tal e eu vi que tinha, porque assim, eu mandei num dia, no outro a pessoa me ligou no Brasil, sabe? E para nós ligar para o exterior no Brasil, até hoje, se fosse ligar num telefone normal, você pensaria 10 vezes, né? E eles aqui não, porque é tão normal, a gente tem plano de celular aqui que você liga para qualquer lugar, né? E não, sabe, não é nada, e a gente não tinha esse acesso no Brasil, essas coisas na época, né? E aí eu comecei a estudar e tal, e fazer online, e correr atrás de inglês, dinheiro, e mudei de profissão. Eu era, na época, estava trabalhando nessa empresa, a gente fechou ela, e meu filho mais velho estava querendo fazer, nunca sabia, na verdade, o que ele queria fazer, mas ele gostava de computador, e eu resolvi fazer um técnico de informática com ele. E nesse meio desse curso, eu comecei a desenvolver sites e lojas, e começou a dar certo, sabe? Eu não consegui mais emprego na minha área, o emprego que eles queriam me pagar salário mínimo, eu disse que salário mínimo não compensa nem eu sair de casa, sabe, né? E eu parei de trabalhar e começou a dar certo, comecei a fazer muita coisa online para vários clientes, começou a aparecer na época, né? E a gente esqueceu, sabe? Parou essa história de mudar de país, mas não durou muito como de costume, né? Porque o Brasil já seguidinha já mudou alguma coisa e o negócio começou a ficar feio de novo. E nesses 7 anos que a gente se preparou, né, e pesquisou, a minha esposa também, ela tinha sempre um receio, como todo mundo tem, né? Você não sabe o que tem do outro lado de cá, é que nem um bebê que vai nascer, né? O bebê não quer nascer, ele quer ficar dentro da barriga lá, bonitinho, quentinho, né? E depois que ele nasce, ele não volta mais, né? E é o que a gente pensa que a gente fez também. A gente nasceu quando saiu do Brasil. É tão difícil sair do Brasil, é tão caro sair do Brasil. Para a pessoa normal, obviamente, né? Para o trabalhador honesto que paga as suas contas, né? E a gente tinha um carrinho, tinha uma doblô na época, não era ruim, um carro bom. E a gente acabou. A doblô na época valia tipo assim,
50, 60 mil reais, né? E a gente vendeu ela por 25 mil, porque assim, a toca de caixa, porque a gente queria sair mesmo. Pegou o dinheiro dela, a gente pegou um empréstimo com o tio da minha esposa, pagou as contas tudo que a gente tinha, né? A gente botou, tinha uns terrenos lá, botou esses terrenos de garantia no empréstimo, e pegou esse dinheiro, comprou passagem e veio pra cá, sabe? Aí, claro, né, teve toda uma preparação, a gente alugou um quarto aqui dentro de uma casa de outra pessoa, e aí veio eu, a minha esposa e a minha filha mais nova, né? Veio os três, cada um com uma malinha, né? Veio com uma malinha pra cá, a gente foi morar dentro de uma casa de um russo, né? Pessoa assim, excelente, sabe? Pessoa de primeira, a esposa dele, então. O russo, na verdade, eu só conhecia ele quase na hora de ir embora, porque ele tinha ido para viajar com os filhos, e a esposa dele que recebeu a gente morou lá por 3 meses na casa deles lá, né? E uma coisa também que é um detalhe importante foi, eu só entrei fácil na Nova Zelândia porque esse russo fez uma carta convite para mim, sabe? Aquilo foi, apesar de eu ter estudado inglês, eu fiz online, eu não tinha aquela coisa de ir em escola, de ter aquela obrigação, era só, hoje eu não vou, amanhã eu não vou, já aprendi o hi-bye, tá bom, sabe? Já sabia me virar. Aí eu cheguei aqui na Nova Zelândia, a gente desceu no aeroporto, e o cara da imigração começou a falar comigo, e assim, sabe, quando você dá aquele gelo, eu disse, nossa, o que que esse cara tá falando, né? E eu peguei e só larguei a carta na mão dele, assim, no guichê da imigração, e a minha esposa e minha filha atrás, que vai todo mundo no mesmo guichê, né? E ele leu a carta do russo, né, e falou, tudo bem, bem-vindo, carimbou o passaporte, e fomos embora. Eu disse, nossa, foi tão fácil, né? Mas, porque eu não precisei falar, sabe, até ali, né? Aí a gente foi uma dificuldade já na entrada do aeroporto, porque ninguém te ensina como comprar um chip de celular, por exemplo. Você pode fazer o curso que você faz, mas ninguém te fala que chip não é chip, né? Se você pedir chip, as pessoas vão rir da tua cara e vão ficar com aquela cara de sei lá o que, né? No vácuo, né? A gente Vão desceu no te dar uma aeroporto, batata, vão te dar um pacote de batata, vão te perguntar se você quer pegar um barco, né? Ou se você está exato, procurando uma ovelha. e uma coisa muito chata, né? Uma coisa, não é que seja chata, eu acho que nem as escolas sabem isso no Brasil, o inglês do dia a dia mesmo, eles ensinam uma coisa meio que pelo livro ali e tal, mas no dia a dia tudo muda, né? As coisas se falam diferentes, são sotaques diferentes, né? Eu cheguei na loja do celular que tem dentro do aeroporto lá, até hoje tem aquela loja lá que vende chip, né? E aí eu pedi o chip pro cara no balcão, e era o indiano, né? E ainda pior ainda, né? Porque o indiano tem o sotaque carregado sempre, né? Até hoje eu tenho dificuldade com o indiano, né? E ele olhou na minha cara, ele não entendeu nada do que eu falei, obviamente, né? Não, e eu só conhecia o chip, eu não conhecia outra coisa, né? E aí aí começa a mímica, né? Começa a se virar por mímica. Você aponta pra ele o celular, eu quero isso, eu quero tal, e aí a pessoa entende, né? Esse, mas qual operadora, né? Que diabo, que operadora? Eu vou saber eu de operadora na Nova Zelândia? Peguei qualquer uma, a primeira que apareceu na frente lá, né? E aí, bom, já sabia que eu ia pegar o shuttle, né? Que largava na porta da casa, né? O shuttle, para quem não sabe, é uma van, né? Uma van, sei lá, de 12 lugares, quantos lugares que é, mas geralmente não vai vazia, eles pegam ali 4 pessoas no máximo, né? E essas vans geralmente tem um trailer atrás, um reboque, né? Que leva as malas e coisas assim. É bem bacana até, né? Pra quem não conhece, tudo novidade, né? Mas eu pulei uma parte aí, inclusive. Na viagem a gente perdeu o avião, né? Eu esqueci desse detalhe, né? Voltando atrás rapidinho, né? A gente saiu, eu não tinha, eu combinei de pagar, eu paguei metade da casa, porque bom brasileiro é desconfiado sempre, né? Da casa que eu ia ficar. Eu tinha que ter um endereço para ir, porque eu sabia que eles iam pedir na imigração, né? E eu não queria ser hotel, obviamente, porque eu ia ficar 3 meses, né? Ficar 3 meses no hotel, eu ia ter que ter muito dinheiro para provar, né? Porque eu ia ficar na casa de alguém, eu não precisava daquele monte de dinheiro. E eu não sabia como fazia para trocar o real, se trocava aqui, se trocava lá, como é que fazia. E aí eu liguei nas casas de câmbio, tudo, e ninguém tinha dólar neozelandês, sabe? Aí eu combinei com a pessoa, eu estava acostumado a viajar no Brasil, eu viajava muito de avião no Brasil, nunca tive problema, né? E você chega 10 minutos antes e entra no avião, sabe? Não tem problema nenhum, né? Vai embora. Não. Pelo menos na época, né? Hoje eu não sei. E aí eu consegui uma casa de câmbio que tinha o dinheiro que eu precisava para pagar o bonde e outra metade do bonde, acho que era 2 semanas adiantada, não lembro agora que tinha que pagar.
mas eles não tinham assim na hora, né? Então ele combinou de me entregar num hotel perto do aeroporto lá, que tem um hotel lá, não lembro qual que é o nome agora, que eles tinham uma casa de câmbio lá dentro, assim, uma hora antes do avião, né? Ou antes do voo, né? E eu pra mim, tá, tudo bem, né? E aí eu fui com um amigo meu, me levou pra São Paulo, né? E aí a gente ficou no hotel esperando e atrasou, chegou lá, assim, tipo, 45 minutos antes do voo, eu peguei o dinheiro na mão e a gente saiu contente, deu tempo de pegar o avião. Aí a gente chegou no aeroporto, foi fazer o check-in, todo mundo bonitinho de mala lá. E aí a pessoa olhou pra nós assim, você veio pro voo, assim, tipo, voo 2 horas depois do que eu ia pegar. Eu disse, não, eu vim pra esse voo agora, que vai sair agora. Eu disse, não, mas esse aí já fechou há 3 horas atrás, 2 horas atrás. Isso não é possível, o voo sai a tal hora e agora falta ainda meia hora, né, pra sair. Não, não, voo internacional você tem que chegar 3 horas antes no mar. Isso é o que que eu faço agora, né? Você vai no guichê da empresa e te vê lá o que faz. Aí eu tive que comprar a passagem, né? Eu tive que. Eles conseguiram, e eu tinha conexão, né, na Argentina na época, né? Hoje é tudo pelo Chile, mas na época tinha Argentina, e o meu era para Argentina. Consegui pro próximo voo, esse que ia sair em 2 horas, né? Tive que pagar assim. O bom é que quando a gente sai, a gente tem dinheiro, né? Pior é quando na volta, quando a gente volta sem dinheiro, é complicado, né? Tinha dinheiro, paguei o extra, tipo assim, era um absurdo, mas fazer o quê, né? Ou paga ou perde. E aí pegou o avião, viemos para Argentina. Na Argentina, a agência que me vendeu esse pacote de viagem para Nova Zelândia, ela fez aqueles pinga-pinga, sabe? Na Argentina tem 2 aeroportos. A gente desceu no aeroporto de um lado da Argentina, teve que pegar um ônibus para ir para o outro lado da Argentina, na correria, correndo, porque em cima da hora das conexão, a gente, 3 pessoas, né? E não era, nós não era, até que nós não tava perdido, tinha gente pior do que nós correndo atrás de nós, a gente me deu vontade de botar aquela placa, não vem atrás de mim que eu tô perdido, né? Mas deu certo, né? A gente pegou, veio pra cá, aí chegou, aí continuou a história, né? Voltando lá, fomos pra casa do russo, aí chegamos na casa do russo, eu sou da área elétrica, né? Hoje a gente vai conversar de várias coisas, profissional de área, ele é mais a partir, a gente mistura inglês com português, mais a respeito da área elétrica, a respeito de automação, instrumentação, que eu sou formado aqui na Nova Zelândia, tenho toda essa formação aqui, né? A formação eu tenho nível superior em informática também, eu fiz sistemas da informação aqui na Nova Zelândia, né? Eu me formei piloto aqui na Nova Zelândia, piloto de avião, né? Uma coisa, eu tenho meu próprio avião, eu voo aqui na Nova Zelândia, eu uso bastante, eu uso para cima e para baixo, a gente participa de vários clubes, 2 clubes na verdade, aqui na Nova Zelândia de aviação, né, de aeroclube, né, que a gente fala, né. A gente vai conversar de transporte rodoviário, que eu também, pelos meus filhos, eu acabei fazendo todas as carteiras, de carro eu tive que fazer mesmo, que fazia parte do meu trabalho, né. Mas depois eu fui subindo, fiz todas as carteiras de caminhão, de moto, inclusive, né. Tirei licença de radioamador, sou radioamador, aqui é uma bagunça, por isso que vocês estão vendo aí nada atrás aí, por causa dos meus rádios, das coisas de eletrônica, que me ajudou muito no inglês e me ajuda até hoje, inclusive, né? Na aviação, na parte de aviação, é tudo feito, a comunicação toda via rádio. A gente tem um teste de inglês na aviação que é bem interessante também, que é um teste de inglês que inclusive o nativo tem que fazer, né? E é um teste todo via telefone, porque a comunicação é via rádio, né? Trabalhei em muita coisa, assim, esporte radical, eu fiz a paraglider, eu sou piloto de paraglider, né? Pescarias e por aí vai, né? Eu lembrei agora, eu ia falar que eu cheguei na casa do russo. Uhum. Aí, no Brasil, eu preparei meus documentos tudo, que eu sabia para trabalhar, eu sabia na época que para trabalhar na minha área aqui eu precisaria de licença, né? Não é que nem no Brasil que você chega, eu sou eletricista. Aqui não acontece isso. Um eletricista aqui, ele pode mais do que um engenheiro elétrico. Ele tem o mesmo ou maior poder. Isso vai mudar com o tempo agora, por isso que eu estou fazendo engenharia elétrica, inclusive. Já finalizei estou esperando só a documentação, a pós-graduação em engenharia elétrica, né? Porque eles estão querendo mudar aqui na Nova Zelândia. Então eu já estou me preparando antes que eles mudem, né? Já fica a dica então, né? Tá em análise e tal, eu disse, deixa eu me preparar já, porque a hora que chegar eu vou estar pronto. E, então, essa licença precisa de vários documentos, precisa de carta de recomendação de empresas, os documentos normais de certificados e tudo mais que você precisa ter, das qualificações, né? E eu deixei isso tudo pronto no Brasil, eu não deixei nada no meu celular, porque eu sabia que eu poderia ir para essa linha lá, né?
mais baseado nos Estados Unidos do que aqui. Aqui eu nem sabia tanto, mas nos Estados Unidos tinha muita gente no YouTube, né, falando. E nos Estados Unidos barravam direto o pessoal do Brasil, né? Muito por causa do pessoal ter coisa no celular, ou ter documento, ou trazer ferramenta. A gente aqui. Isso recentemente aconteceu na Nova Zelândia, né? Deu na televisão aí no Border não sei o que dá aí na televisão, que Border o Patrol. brasileiro, ou alguém que veio, sei lá, com uma malinha cheia de tesoura e coisa de cortar cabelo e mandaram embora, porque o cara vinha para trabalhar, obviamente, né? Não interessa o que eles pensam, mesmo que não fosse, né? Então eu deixei meus certificados, eu escaneei tudo, botei tudo online, né? Deixei tudo pronto. Para quando eu cheguei, eu já tinha visto como fazer aplicar para a licença, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu cheguei no domingo, todo mundo chega no domingo, porque eu acho que é o único voo que tinha, chega domingo de manhã. Então não dá pra fazer muito, o correio tá fechado e tal, né? E a gente chega de madrugada e chega arrebentado, porque é um monte de horas, né? E a gente chega geralmente meio bêbado ainda, porque vem bebendo o avião todo, né? É porque você passar 14 horas ali, 13 horas que era na época, hoje o pessoal passa até muito mais, né? Voando só na base E é de graça, né? Vamos beber, vamos aproveitar. E aí, a segunda-feira de manhã, a primeira coisa eu peguei, botei, imprimi os negócios tudo, botei tudo num. Eu não lembro se foi. Foi impresso sim, e mandei pro órgão aqui que é a EWRB, né? Que faz os registros do pessoal que trabalha na área elétrica, né? Não é só eletricista, é toda a área elétrica. São engenheiros, eletricistas, são os técnicos, são o que eles chamam de mecânico de linha, aquele pessoal que trabalha com alta tensão, né? Que mexe só com aquela fio de alta tensão e tal, é diferente de eletricista. Esse órgão controla toda a área elétrica, né? E mandei para os caras e mandei sem as cartas de recomendação. Porque no Brasil a gente não dá valor à carta de recomendação. No Brasil você dá referência, ninguém liga para tuas referências no Brasil. Ninguém vai, eles olham a tua carteira, aqui não tem carteira de trabalho, né? Então eles não têm carteira para olhar, então a referência é tudo para eles. Mas na época eu não tinha esse conhecimento. Mandei, passou assim tipo uns. E nesse meio tempo já fui mandando currículo e tudo mais. Eu não tinha mandado antes de vir para cá. Eu fiquei com receio de ter algum ligação, coisa que mexia com o passaporte eu também não quis fazer, sabe? Eu deixei para fazer quando eu estava aqui, né? Porque essas coisas podem ter ligação, aqui é tudo interligado, né? Até tem uma história bacana a respeito da aviação que prova como tudo é interligado, né? Só para abrir um parêntese. Depois você pode editar isso aí, move os negócios de lugar. Mas é que eu vou lembrando, eu tive eu queria um dia fazer uma entrevista numa empresa aqui, que é uma empresa muito boa, né, de trabalho, empresa de entrevista de trabalho, e no meu trabalho não queria me liberar. E eu peguei e fui no médico e disse que estava com problema psicológico, queria testar para mim ir lá no local, porque eu tinha que viajar. Eu morava em Gisborne na época, né? Gisborne é bem afastado, você tem 3 horas e meia de qualquer lugar para você ir, né? E o médico me deu o atestado, me deu 3 dias 3 a 4 dias, uma coisa assim que foi para descansar, né? Eu não tinha nada, eu tava só inventando, mas as coisas voltam pra gente. Aí passou um certo tempo, passou assim tipo 15, 20 dias, eu recebi uma carta do Ministério da Aviação da Nova Zelândia, pedindo para explicar o que queria dizer aquele problema psicológico, ou se eu não explicasse em 15 dias, a minha licença de voo seria suspendida, né? Não poderia voar mais. E eu não tinha eu sabia eu sei que a carteira de motorista é ligada, se eu tiver uma multa ou se me pararem por beber e dirigir, é automaticamente suspensa a minha licença de piloto também, né? Mas eu não sabia da parte médica, porque teoricamente é uma coisa sua, né? Mas essas coisas eles levam muito a sério aqui, né? Porque eu tendo teoricamente problemas psicológicos, né? Eu carrego passageiros, né? Então eu posso prejudicar outras pessoas e eles automaticamente já bloqueiam, né? Aí voltando lá pra te ver como é interligado as coisas, né? A gente pensa que não, mas os caras são ninja, né? Eles sabem de tudo, né? Aí eu tive que explicar, escrever uma carta à mão, você não pode escrever no computador. Tem uns detalhes assim, bem, a aviação aqui ela é bem restrita e bem rígida em certas coisas, né? Se você quebra uma regra, eu já quebrei, sem querer, mas quebrei, você tem que escrever à mão não pode ser no computador, à mão escrevendo o que aconteceu e o que você está fazendo para que não aconteça de novo. Já aconteceu uma vez comigo, eu vinha distraído conversando com o passageiro e você ao mesmo tempo conversa com o teu passageiro e conversa com a torre e você não pode tocar a pista se você não tiver liberado para tocar a pista, né? E na minha cabeça eu estava liberado e eu pousei sem autorização, né?
E aquilo, eles não te falam nada, né? Ele já veio pelo correio pra mim, né? Esse, nossa, né? Esse, putz, e agora, né? E foi a minha primeira experiência, eu tive que procurar o meu antigo instrutor, onde eu aprendi a voar, para entender como que eu deveria responder aquilo, né? Porque é muito sério essas coisas, você perde fácil aqui as licenças, né? Como a licença elétrica, voltando à história da licença elétrica, no Brasil você toma banho de chinela havaiana para não tomar choque no chuveiro, né? Aqui, se você tocar em qualquer coisa e sentir um formigamento, o eletricista, eles vão correr atrás e o eletricista vai ser punido. E é rapidão, sabe? Não tem muita conversa, né? Pode até perder a licença, dependendo do que... Porque se a pessoa recebeu uma descarga ou teve formigamento, é porque tá errado, não tá certo. Não pode ser daquele jeito, tá errado com certeza, né? Imagina se você tá de chinela, vai. Hoje eu tenho esse entendimento. Quando eu estava no Brasil, eu não tinha esse entendimento. Eu aprendi tanta coisa aqui, no meu primeiro ano de trabalho na Nova Zelândia, que eu não aprendi meus 20 anos no Brasil, sabe? A gente usa tanta equipamento de teste aqui para fazer as coisas que o brasileiro nem sabe que existe. E a gente é obrigado a usar e certificar as coisas, né? Na área elétrica, né? E no Brasil a gente não tem nada disso, sabe? Você vai lá, emenda os fiozinhos, tá tudo certo. E aqui não. Mas então volta. Me conta. Você submeteu a sua documentação sem carta de recomendação e aí eles te negaram. Aí passou uns. E foi rápido, não demorou, sabe? Na época era muito rápido, né? Não sei se é porque o mercado estava mais aberto na época. Não que hoje esteja fechado, pelo contrário, precisa-se muito, né? Minha empresa estava há 4 meses, eu acho que ainda continua, não tenho certeza, procurando por eletricista industrial e não acha. Quer dizer, acha pessoas que não têm a qualificação que eles procuram, né? Porque a empresa precisa de gente com conhecimento. A gente tem um robô lá que tem 6 braços, para te ter ideia, né? Então eles querem, é claro que não é o eletricista que vai consertar esse robô, mas o primeiro atendimento é o eletricista, né? Eu conserto aquele robô, aquela é a minha área, né? A área, mas se o eletricista não dá conta, ele me chama, né? A documentação, eles te responderam A, rápido. a carta responderam rápido, tipo 15, 20 dias já veio ó, infelizmente a gente não vai poder te conceder porque você não anexou a sua carta de referência, 2 cartas era na época, né? E isso é requerimento. Eu disse, nossa, aí me gelou, né? Eu disse, pô, e agora? Como é que eu vou achar 2 empresas, né? Aí comecei a procurar. Eu trabalhei em várias empresas no Brasil, né? Mas aquilo foi. Eu tive a minha empresa própria em Minas, antes de vir para Nova Zelândia, por quase 10 anos, né? Então fazia um bom tempo que eu tinha saído das empresas, né? Mas eu consegui achar 2 abertas ainda, sabe? E as pessoas, é uma coisa interessante também de explicar, as pessoas aqui, na área elétrica principalmente, elas ficam tentando que a empresa escreva a carta para elas, né? E isso não é o correto no meu ponto de vista, porque a empresa não sabe o que escrever, e o brasileiro quer escrever, eu conheço fulano, fulano é boa pessoa, e assina embaixo. E não é o que eles querem aqui, né? A carta que eles querem aqui, ela tem que descrever claramente, se você trabalhar full time, né? Que tem que ser acima de 36 horas, se não me engano, por semana. O que você fazia, não detalhadamente, assim, tipo, só o título do que você fazia, do serviço e tal, né? É, as, o tempo de trabalho, né, que você trabalhou, e eles querem horas, não é assim, trabalhei um ano, sabe, na empresa. Não funciona assim aqui, eles querem saber, eu trabalhei naquela empresa 2.000 horas, porque é por horas que eles te qualificam na Nova Zelândia, na EWRB, né, que é Electrical Registration Board, alguma coisa assim que é. Ah, e aí eu fiz a carta, né? Porque eles me mandaram em inglês, já tinha, tem no site deles, na verdade, não mandaram, tinha lá como tinha que ser. Eu fiz a carta, obviamente em português, né? E aí mandei para as empresas no Brasil, as 2 empresas já tinha conversado com eles por telefone, né, que eu precisava daquela carta assinada, né? E por isso que é bom você deixar as portas abertas sempre quando você sai do serviço, né? E o pessoal lá, muito de boa vontade, assinou, carimbou, mandou de volta, mandei para o tradutor e mandei de volta para a WRB. O bom aqui é que eles não te bloqueiam a documentação toda, por exemplo, se falta alguma coisa, né? Faltou a carta, ficou lá em on hold, né? Ficou lá em pause, lá esperando o meu processo. Esse processo de pegar, de fazer a carta, mandar para eles e voltar, ter tudo certo, traduzir, foi uma semana. E aí eu mandei para eles, porque eu precisava daquele número rápido, que eu sabia que eu não ia trabalhar sem aquele número de registro, né? Eu sabia que ninguém dá emprego se você não tiver registro aqui, né? Você não trabalha na área elétrica, e o pessoal pensava, vou trabalhar ilegal. Não, não trabalha.
Não tem a mínima chance de acontecer isso, a não ser que você vai trabalhar com um chinês, que vai te trabalhar, tem muitas essas máfias chinesas aqui, essas coisas aí, né? Que vai te pagar meio salário mínimo, sabe, assim, viver de escravo, só para você comer. E não é isso que a gente vem para cá para fazer, né? Principalmente quem é qualificado, né? Aí depois que eu mandei o número para lá, eu comecei a mandar, já tinha mandado currículo, né? E comecei a receber várias propostas, assim, vários retornos, né? E eu morava nesse quarto, era um quarto grande, era o quarto maior da casa com a minha esposa, a gente dividiu o quarto no meio, a minha filha tinha o quartinho dela, botou um guarda-roupa no meio, sabe? Em que cidade que E você a gente estava? Você fez. estava em Auckland? Estava em Auckland, né? Porque tudo acontece em Auckland, né? Inicialmente. Todo mundo tem que descer ali, todo mundo. Eu fiquei por 3 meses em Auckland. A gente ficou em 3 meses em Auckland, né? Sempre contando dinheiro e tal, né? Porque o dinheiro do Brasil, o real aqui, ele desaparece. Você sai assim, é US$ 100. Você sai e US$ 100, putz, ela foi R$ 400, né? E é rapidão, assim, a gente nem sente, sabe, né? A sua esposa e sua filha nessa época estavam em casa. Tava em casa, aí tá isso que eu ia falar. Aí a gente fez esse ambiente bacana, fez uma casinha dentro de uma casa. E as pessoas me ligavam, eu recebi vários contatos, né, de volta. E você sabe que aqui, quem não sabe vai ficar sabendo, você pode mandar uma mensagem de texto ou um e-mail para qualquer um aqui e espera que 20, 30 segundos depois eles vão te ligar de volta. Eles não te respondem, sabe? É uma coisa impressionante, a pessoa não te responde o texto, mensagem de texto ou o e-mail, eles te ligam, é direto, isso acontecia sempre. E para quem não está acostumado com, e acontece até hoje, é normal, né, aqui. Para quem não está acostumado com isso e não tem um idioma, é um problema. É sério. Na época, pelo menos, eu tive alguns contatos que eu não conseguia me comunicar bem, que eu não entendia o que eles estavam falando. E eu baixei um aplicativo. Na época, você podia gravar as ligações, né? Hoje eu tenho o Samsung e ele não grava mais. O iPhone também não grava mais, porque não pode na Nova Zelândia, porque tem todas essas leis como é que fala? Sei lá, de privacidade Privacy. aí, né? Hum. Yeah. E não grava mais. Eu comprei o aplicativo, inclusive, mas no início me ajudou muito, sabe? Assim, tipo, por um ano funcionou, né? E nas minhas entrevistas, quando a pessoa me ligava, eu gravava aquela ligação e tentava o máximo que eu podia entender, porque eu tinha um pouquinho de inglês, mas era muito pouco na época, sabe? Não era o suficiente para uma comunicação, especialmente via telefone, sabe? Assim, e aí eu gravava e depois eu começava a escutar aqueles áudios, escutava, e escutava 30 vezes e não entendia muitas vezes o que a pessoa estava falando, sabe? E para saber se eu tinha respondido pelo menos, porque muitas coisas eu só guessing game, né? Só dizia sim ou não e aí vai, né? E eu sou muito, eu começo a me ficar nervoso e eu sou de molhar a roupa assim, sabe? Eles tinham um ar-condicionado, a minha esposa brigava comigo porque eu botava assim 18 graus, que era o mínimo que ele descia, e no máximo soprando em cima de mim com a pessoa no telefone, tentando entender com a pessoa, porque eles ligavam direto. O eletricista era muito, até hoje né, requisitado aqui, né? E a licença estava em andamento, o pessoal estava analisando, ainda estava em óculos e tal, né? Gastando dinheiro brasileiro. E aí consegui uma entrevista, eu vim, na verdade, tentando pegar na área de informática, né? Esqueci de falar esse detalhe. Também, eu tinha os dois, porque eu me formei em técnico em informática no Brasil. Eu fiz a IFSU, né? Que era a antiga escola técnica, que virou IFSU, que hoje virou não sei o quê. É federal aquele lá. Eu fiz o técnico em informática, junto com meu filho. Comecei com ele para incentivar ele. Eu terminei o técnico, ele não. 4 semanas antes de terminar, era só estágio que faltava, ele não quis mais, desistiu e não conseguiu se formar, né? Mas eu me formei e trabalhei com isso, fiz dinheiro no Brasil, né? E eu queria trabalhar com isso aqui também. Era a minha intenção na época, hoje não é mais, né? Só que eu consegui rapidão as entrevistas também na área de informática. Fui fazer em Auckland as entrevistas. E infelizmente não teve jeito, porque o inglês, tudo se fala diferente. A gente lê uma coisa em português, a pronúncia muda e as pessoas olham para você e dizem, nossa, esse cara não sabe como que eu vou dar uma instrução para esse cara e como que ele vai, né? Hoje ainda tem ainda o Google Translator, ajuda bastante, né? Você aponta a câmera, consegue ler e tal, né? Mas na época não tinha toda era muito rudimentar essa parte tecnológica há 8 anos atrás, né? Funcionava, os celulares eram bem mais simples, né? Não dava para fazer o que a gente faz hoje, um celular é mais do que um computador, né? Pra gente. E aí eu fiz uma entrevista num estúdio de games, né? De fazer games e coisas assim. O pessoal ficou bem
eu não ia trabalhar no design de games, eu ia trabalhar, a minha parte, eu fazia a parte financeira, integração com módulos de pagamento, bancos, essas coisas, né? No dia que eu fui fazer essa entrevista, interessante, eu cheguei na sala, tinha eu, um indiano e um chinês, né? Quando eu olhei pro indiano e o chinês, eu disse, tô acabado aqui, né? Acabou mesmo. Porque asiáticos, os caras são ninja, né? O chinês, ele pode ser, o indiano, ele pode até não ser bom, mas ele fala tanto que ele é bom que as pessoas acreditam. E foi o que deu, né? Eles mandaram um e-mail depois, uns dias depois, ó, infelizmente, né? Não deu, parará. Fiz uma outra entrevista, mesma coisa, eles queriam que eu soubesse, por exemplo, do zero ao acabamento, né? Assim, tudo, né? E a gente não aprende isso no Brasil, né? A gente aprende a fazer uma coisa aqui, uma coisa lá, mas nada a fundo realmente, né? E eu não tinha esse conhecimento, sabia que eu não ia dar conta, né? Aquela segunda entrevista eu até agradeci deles não terem me contratado, porque eu não ia dar conta daquilo e ia acabar ainda tendo problema, né? E aí eu conversei com minha esposa, né? E disse, não, o negócio é focar na área elétrica mesmo, né? Onde eu tenho experiência, tenho conhecimento, sei fazer. Mas o problema é que eu não tinha licença. E todas as entrevistas que eu fiz, travou na licença. Até que um dia um cara de Invercargo me contatou. Invercargo, para quem não conhece, é uma das partes mais frias da Nova Zelândia. Lá na Ilha Sul, na pontinha quase antártica lá, né? E eu disse, nossa, eu não sou de frio, sabe? Eu não gosto de frio, né? Eu sou do sul, a terra muito úmida, Pelotas é uma cidade assim que a gente seca as paredes porque escorre água pelas paredes, sabe? De umidade, né? E eu sempre sofri com aquilo lá. Minha esposa sempre teve sinusite, todos os it aí. E depois que a gente mudou de Pelotas, acabou tudo isso, né? Foi para São Paulo, diminuiu bastante. Em Minas já acabou praticamente. Aqui, então, a gente nem fica doente na Nova Zelândia, para falar a verdade. É raro ficar doente, né? Eu não lembro a última vez que eu fiquei doente, né? Acho, sei lá por quê. Talvez porque a gente não tem tanto... Você que é da parte de médica, talvez até saiba explicar melhor, né? Não tem tanta bactéria, tanta sujeira, sei lá, que a gente acaba se envolvendo no Brasil, né? Bom, mas aí acabei assinando contrato com esse cara lá, para trabalhar de auxiliar, né? Lá mesmo sem licença, né? Porque ele sabia que estava em andamento, que uma hora ou outra ia sair. Não sabia quanto tempo, né? Mas não tinha visto, tinha um contrato de trabalho. Com aquele contrato de trabalho eu conseguiria aplicar pro visto, né? Que é a mesma coisa que o sponsor, né? Que o pessoal fala de sponsor, né? Só que para você mudar de Auckland para lá, para Ilha Sul, é uma grana federal e eu não tinha aquele dinheiro para mudar. 3 pessoas, a gente já tinha pegado, porque Auckland é uma tentação, Auckland, né? Auckland, cada esquina que você vai tem uma televisão nova na esquina. Aí você anda na outra esquina, tem um guarda-roupa belíssimo jogado fora lá. E você começa a coletar coisas, né? Você monta a casa sem gastar dinheiro, sabe? É uma coisa impressionante, né? E toda a Nova Zelândia, na verdade, acontece isso, mas Auckland é uma coisa impressionante, que tem muita gente entrando e saindo, né? E a gente já tinha comprado um carrinho, um Toyota, por $800 na época, foi um Toyota até bonzinho, durou para nós uns 5 anos, até se acabar, né? Os Corolla, né? Os Corolla anda, se tem roda e motor, ele tá funcionando, né? E aí eu falei eu não tinha assinado contrato direto com a empresa elétrica, eu tinha assinado contrato com um daqueles agência, né? Que faz a intermediação, os caras ganham uns trocos lá em cima, não sei como funciona, mas né, é o quando a gente está aqui, a gente pega o que aparece, né? É o que estava mais promissor, o cara foi lá na minha casa, me levou para tomar café, pagou tudo, eu disse, nossa, né? E aí eu falei pro cara, assim, eu não tenho dinheiro para mudar para lá. Eu não tenho só aquele ferry ali, né, para passar da Ilha Norte para a Ilha Sul. Seria tipo $400 para nós 3 lá, né? Passar para outro lado lá. Eu disse, eu não tenho dinheiro, eu preciso o que é bem comum aqui, inclusive, do auxílio relocation, né, que fala. E aí, isso já fazia uns 2 meses que eu estava aqui, o visto 3 meses acaba, eu disse, tem que ser rapidão, né, e nada de licença até então, né. E você fica naquela angústia, porque você não tem emprego, não tem dinheiro, continua gastando dinheiro do Brasil. Você tem que ir, eu morava em Henderson, né, em Auckland, você tem que ir de Henderson para o centro para ir na imigração, que na época você ia na imigração, hoje você não vai mais na imigração. Ou para fazer alguma coisa, ou para pegar um advisor eu consultei vários advisors, acabei não usando nenhum, né? Eu achei um absurdo de caro, e até hoje eu acho um absurdo de caro que esses caras cobram. Entendo o trabalho deles, porque eu fiz os vistos de todo mundo aqui em casa, para todos, inclusive para mim, todos os vistos, desde o visto de turista até até a cidadania, até aplicar para o passaporte, até
Eu fiz tudo, não tive nenhuma. Eu só tive aconselhamento informal, digamos assim, no meu primeiro visto de trabalho, né? Que foi no finalzinho tava quase chegando aos 3 meses, eu ia ter que talvez renovar o visto de turista, que eu vim como turista, né? Como maior parte do pessoal vem aqui. E aí eu fiz a aplicação e antes de mandar, eu fiz todinha, antes de mandar a aplicação, eu pedi pro russo que morava lá, que ele morava muitos anos aqui na Nova Zelândia, já tinha voltado da viagem dele, para ver se aquilo que eu tinha escrito, porque eu tinha tido um visto negado para os Estados Unidos antes, né? Isso há muito tempo atrás. A gente inventou de ir para os Estados Unidos. A gente foi resolveu a gente estava em Minas, né? E foi fazer esse visto no Rio de Janeiro. E a gente levou a papelada toda. Na época tinha empresa, não tinha problema nenhum, porém a gente ia pegar normal e a intenção não era ficar lá na época nos Estados Unidos, a intenção era realmente passear lá. A gente aplicou chegou lá na imigração dos Estados Unidos, essa é outra história, olha, meu Deus, eu tô voltando para trás, mas faz parte, né? Porque eu tive esse visto negado, eu tive que ter bastante cuidado na primeira aplicação, porque você tem que ser bem claro, né? Eles não se importam de você ter um visto negado, desde que você abra, seja claro e explique claramente por que teve aquele recusa, né? Você não foi Por que que expulso você de um teve? país. Hã? Por que que você teve? Aí a gente foi com a papelada toda, chegou lá na época para fazer ele começou a analisar, porque eu não sei se você já tirou visto americano no Brasil, mas são americanos lá, né? E eles falam português enrolado, e ele começou a analisar a documentação e chegou no comprovante de renda, que eu também fiz na época. Eu baixei, porque a gente tinha o banco, né? O comprovante de renda foi o quê? Eu tirei o extrato dos bancos e tal. E tinha mais algum documento que eu não lembro, que eu tirei online da prefeitura, de nota, alguma coisa assim, e anexei com comprovante de renda, né? E ele olhou naquele comprovante de renda, isso não é um comprovante de renda. Eu disse, como que não? Tá aí a renda, tá aí a conta, tá aí tudo aí. Não, 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 tem que ser de contador. E você não está apto, não está pronto para visitar o nosso país. Simples assim, foi direto assim. E parou ali, porque eles têm um checklist, chegou ali, ele achava. Talvez ele tivesse correto, talvez não, mas eu tinha a chance de voltar lá e eu não quis voltar na época, sabe? Porque me senti tão humilhado naquela embaixada do Rio de Janeiro. A gente esperou no sol umas 3 horas, sabe? Na fila, na rua, na parte de fora. Umas 3 horas para entrar. Quando entrou lá dentro, aquilo é umas paredes assim de 2 metros de largura. Tem policial em tudo que é canto, americano, guardando. As portas são gigantes, aquelas portas de cofre, né? Para quem nunca foi lá, você se sente numa prisão, né? E realmente é uma prisão lá, porque se trancar aquelas portas lá, não tem. E não tem nem janela aquele negócio pra rua, né? O negócio é impressionante. E aí você entra naquela fila que é uma cobrinha, né? Tem lá, sei lá, 10 guichês lá na frente, cada guichê com um americano lá que fala português, e entrevistando as pessoas, e você escuta todo mundo. Você sabe, você tá na fila, você vê as outras pessoas tentando aplicar, né? E sendo negada, sabe? E aquele dia tava negando todo mundo um atrás do outro, né? E a gente era uma família toda, né? Não era, tava eu e minha esposa, porque as crianças eram menores, não precisavam ir na época, né? Então eu e minha esposa precisava, porque abaixo de uma certa idade não precisa. E a gente, nossa, eu falei pra minha esposa, nossa, Estela, isso vão negar, né? E aí você começa a ficar nervoso, e a fila não anda, e as pessoas tentam se justificar lá na frente, e você escutando as pessoas se justificar, e não vai, sabe? Nossa. E aí negou, né? Por causa de documento. Deu a opção de voltar, mas o dinheiro não devolve. E era 3 mil na época, reais. Era um monte de dinheiro, sabe? Pra todo mundo. E aí eu escrevi, né? Expliquei bem curto, uma explicação curta, que faltou documento e tal, que foi que realmente aconteceu, né? E eu decidi não fazer mais. E o russo olhou, voltando agora, fechando parênteses, o russo olhou toda a aplicação, era tipo 3, 4 folhas, sabe? De aplicação, não lembro agora, mas era mais ou menos por aí. E ele disse, não, tá perfeito, não vejo nada de errado, né? E eu não confiei nele, porque o russo se fica com o pé atrás, né? Ele é muito gente boa, né? Mas fui onde tem os velhinhos lá que dão aconselhamento, como é que é? O Burial Advisor, Burial something, esqueci o nome do negócio lá, mas tem uns velhinhos lá que são ex-lawyers, ex-advogados e tal. Em Auckland tem tudo que é canto isso daí, né? E aí eles olharam lá e tal, e o velhinho sempre gera um monte de confusão, né? E passa pra um, passa pra outro, e eles, não, tá tudo certo, tá bom. Esse era o visto pra renovar o visto de turista, porque você tem que explicar todo, dar um roteiro, né, de que você vai fazer e tal. Quando eu ia aplicar o visto, saiu a licença Não, minto. Voltando atrás de novo. Esse aí, tava aquele visto de turista,
Aí saiu o. Lembra que eu tô retornando 8 anos atrás, aí a cabeça já não é mais. Saiu, assinei o contrato em Vercargo. Esse contrato eu estava aplicando o visto de trabalho, não era de turista. De turista eu já tinha feito já, mas não tinha mandado ainda, porque aquilo ali era o plano B. Estava aplicando o visto de trabalho, é verdade, né? Você tem também que explicar também a história da. Todos os vistos eu tive que explicar, na verdade. Todos eles. Que eu tive o visto negado em outro país, né? E explicar por quê. E aí eu apliquei o visto, apliquei para relocation, para o dinheiro, para mudar para lá, e começou a me enrolar. Voltando um pouquinho atrás, aí, porque eu já pulei lá na frente, começou a me enrolar, o dinheiro não saía, e o intermediador falava que, o agenciador, né, falava que eu estava esperando a resposta, e nesse meio tempo eu falei para mim, aí que faltava um mês, né, mais ou menos para terminar o visto. Aí eu falei para minha esposa, olha, eu tô achando que esse cara tá enrolando a gente, não é possível que demore tanto assim, né? Tinha mais duas propostas que tinha assim bem promissora, e eu mandei essas, já tinha cancelado essa proposta porque eu já tinha assinado o contrato, eu tinha mandado um e-mail dizendo, olha, eu já assinei o contrato, agradeci e tal, né? Mas não foi, e parou por aí. Aí mandei e-mail de novo para esses dois contatos e era tipo assim um feriadão na Nova Zelândia na época era. E aí um deles respondeu tipo em 15 minutos, sabe? E era feriado, ele respondeu, olha, eu tô aqui, ele tava no Far Norte, lá em algum lugar, eu vou estar de volta em Auckland terça-feira, que era segunda era feriado. Aí a gente marca uma entrevista, terça-feira eu marco com você o horário. E o outro cara que foi onde eu acabei trabalhando, ele respondeu no mesmo dia, assim, tipo, um pouco mais depois, umas horas depois, né? E falou assim, olha, não, você vem aqui em Gisborne, e eu não sabia nem que existia Gisborne. O que é isso, Gisborne, né? Você vem aqui em Gisborne, eu pago para você a acomodação, você fica aqui segunda, aquilo era tipo sexta, sábado, né? Segunda-feira, você fica no hotel lá, segunda a gente conversa. E aí, segunda era feriado, lembra disso, né? Segunda a gente conversa. Na época eu não sabia desse negócio de feriados na Nova Zelândia, quando é feriado tipo sábado ou domingo, muda para segunda e tal. E ele pensava que o meu carro não dava para ir para lá. O carro era simplesmente não dava para andar na cidade, só ele lá, né? E aí eu tive que alugar um carro, sabe? Aluguei um carro, o que foi uma coisa assim, é uma piada até, né? Quando você vai alugar um carro aqui, você leva a sua carteira. No meu caso eu tinha a permissão de dirigir, nem precisou com a permissão, sabe? Que eu aluguei online, eu botei os dados lá que eles pediram e peguei o carro e saí andando. Simples assim, não teve teve foto, não teve nada, né? Nada, nada, nada. E eu não sabia andar de carro automático, meu carro era manual também aqui, sabe? E eu não sabia, nunca andei num carro automático. Aí eu fui no YouTube, na época tinha YouTube, já tinha, né? Pra olhar como é que saía um carro automático, né? Como é que andava, porque as marchas e tal, né? Ninguém anda com carro manual aqui, muito difícil, né? Só que tem a teoria e a prática, né? No YouTube tudo funcionou maravilha, né? Tá, vamos lá pegar o carro. Entrei no carro, tava chovendo. O cara que me atendeu era um asiático, é difícil de entender. Consegui pegar a chave, ele falou mais um tanto de coisa que eu não entendi nada, por muito pouco. E chovendo, me levou com guarda-chuva até o carro, sabe? E eu disse, nossa, isso no Brasil não quer acontecer, né? Mas tudo bem. Entrei no carro e liguei o carro e nada acontecia, sabe? Eu disse, que diacho, nada acontece. E eu tentava mudar a marcha e não mudava a marcha. Eu sabia que tinha que pisar no freio para mudar a marcha, mas não mudava. E o carro novinho, sabe? Cheirando a novo, né? E eu disse, como que pode? Eu vou ter que voltar lá para falar com esse cara de novo, né? E perguntar para ele como é que faz para ele mudar a marcha desse carro. E a minha esposa disse, mete o pé nesse freio que tem que dar assim. E eu soquei o pé no freio e foi, né? Trocou a marcha e saí andando, né? E vim embora, botei no GPS e fui embora para Gisborne, né? A gente chegou em Gisborne no sábado, eu acho. Era final de semana, não tenho certeza se era sábado ou domingo. Foi pro hotel, um hotel maravilhoso, coisa mais linda. Pra nós é um resort. Eu nunca tinha estado num lugar daqueles e viajava bem no Brasil, né? Lá em Gisborne, na frente da marina, sabe? Eu pensei, porque aqui eu não lembro se era motel ou hotel, mas você sabe que é uma casa, né? Que eles te alugam um apartamento. Então tem tudo lá dentro, tem cozinha, tem tudo. E as coisas são muito bem decoradas aqui, né? Tudo bem feito, tudo bem. E aí eu não tinha na época, esse conhecimento, né? E a gente ficou maravilhado com aquilo, né? E assim, eu não tinha assinado nada, sabe? Era só uma palavra, o cara só falou, vem que eu, né? E eu só fui dizendo, eu sou aqui, eu sou essa pessoa, e a pessoa abrindo a porta, eu entrando, e aí a gente começou
a tirar as coisas, se arrumar naquele quarto, e eu vi que encostou alguém na garagem do apartamento, sabe? Assim, na frente da garagem do apartamento. E eu olhei na janela, desceu uma loura bonita e um outro cara enorme, né? Eu disse, nossa, Esther, eu acho que esse é o cara, né? Falei, minha esposa, né? E a gente já fica nervoso, né? Você fica nervoso, porque a gente não tá acostumado com aquilo, né? E desceram, e daqui a pouco toca a porta, né? Aí eu abri, e aí começa a conversar, e sentou a pessoa, assim, totalmente do bem, né? O meu ex-patrão, né? Meu primeiro chefe, no caso, aqui na Nova Zelândia. E lembra que eu tinha um contrato assinado aí, nesse momento aí, com outro cara em Vercargo, né? E tudo uma experiência muito forte, acontece muito rápido as coisas, né? E a gente tem que se virar muito rápido e tomar decisões muito rápido, né? Sem saber muito o que você está fazendo, sabe? Você vai fazendo e confiando na intuição, né? E aí ele olhou pra minha cara, ele sentou na mesa, assim, dentro do apartamento, ele olhou pra mim e falou assim, olha, eu comecei a falar de mim, né? Porque você tá vendo que eu falo demais, né? Falo muito. E ele falou, você nem precisa me falar o que você faz, eu já sei o que você faz, eu já vi no teu currículo, eu sei da tua capacidade, eu vim aqui só para te conhecer, né? Por mim você já está contratado, depende de você. Ele falou para mim, né? E eu falei, nossa, né? Com todo aquele tratamento, não tinha como não aceitar, né? Aí chegou a segunda-feira, aí eu fiquei naquele dia no hotel, naquela noite, a gente ficou lá, ficou no dia seguinte, e na segunda-feira ele me ligou, mandou mensagem, não lembro, ele entrou em contato comigo, disse, olha, você vai ter que sair do hotel, porque eu esqueci que era feriado segunda-feira aqui e o hotel tá lotado para segunda. Porque tinha um feriado, não sei do que era. Mas eu já tenho esse hotel nesse lugar, você vai lá. E o outro hotel era melhor ainda, sabe? Uma coisa que foi acontecendo muito. E aí, na segunda-feira eu passei nesse outro hotel, a gente mudou de hotel. Na terça-feira eu fui conhecer a fábrica, ele me botou no carro dele, com a mulher dele na frente, e eu e a minha mulher atrás, e fez um tour completo na cidade. A gente foi nos pontos turísticos, me mostrou cliente por cliente que ele tinha. Ele disse, olha, esse cliente aqui faz isso, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Levou em todos os clientes coisas que jamais eu tinha visto no Brasil isso. Não acontece, assim, é impossível de ver uma coisa assim no Brasil, né? Até porque o tipo de operação que eu fazia inicialmente não existe no Brasil. É uma coisa muito da Nova Zelândia, de países Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. O Brasil não faz isso, né? Uma operação bem diferente, digamos assim, né? Um trabalho, né? Diferente. E aí, claro, né? Aceitei o emprego, assinei os contratos, ele me deu a papelada toda para aplicar para visto, inclusive preenchido já, ele me deu preenchida a papelada. Eu voltei para Auckland. Nossa, eu falei para minha esposa, nossa, agora vamos ter que cancelar com o cara, né? Com outro cara porque ele não tinha até então, não tinha dado resposta. E quando eu ia ligar para ele, o cara me ligou. Sabe? Ele me ligou, o agenciador, né? Não o empregador, né? E falou assim, que a gente ainda tá esperando e tal, né? E eu, no telefone, eu não quis falar, sabe? Fiquei com receio de falar que eu já tinha outro contrato assinado. Ele desligou e eu no mesmo dia mandei um e-mail. Claro que mandei um e-mail dizendo que que infelizmente eu não podia esperar, que meu visto estava vencendo, né? E que tinha que cancelar, né? Não ia fazer mais. E o cara ficou muito chateado, sabe? Muito. Ele corria atrás de mim, foi até uma certa perseguição, digamos assim, né? Claro que ele deveria estar fazendo um bom dinheiro nas minhas costas lá, né? O que também, para mim, tanto faz, tanto fez. Ele estava ganhando o dinheiro dele, fazendo o serviço dele, né? Mas foi uma experiência não muito bacana, assim, sabe? A primeira, nada demais, mas chato, né? Muito chato isso. E aí, o meu contrato novo em Gisborne era para auxiliar também, porque eu não podia trabalhar como eletricista, eu não tinha licença, né? E aí eu apliquei o visto para auxiliar. E aí eles negaram esse visto para mim.